Ainda continuamos nesse tema eleição. Partidos políticos, comitês eleitorais e candidatos devem fazer até a próxima quinta-feira a prestação de contas parcial. A preocupação este ano é para não ultrapassar os gastos que foram fixados pela legislação. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está pronto para julgar as primeiras prestações de contas dos partidos e candidatos que concorrem às eleições desse ano. A lei de número 13.488, criada em outubro do ano passado, fixou o limite de gasto de campanhas eleitorais em valores absolutos por cargo eletivo. Candidatos à presidência da República só podem investir até 70 milhões de reais para o primeiro turno das eleições. Se houver segundo turno, o limite de gasto da campanha pode ser acrescido em mais 35 milhões de reais. Para os cargos de governador do estado e senador da República, o limite de gasto para a campanha é fixado de acordo com o eleitorado do estado. No Piauí, os candidatos a governador devem obedecer o limite de gasto na ordem de R$ 5.600.000 no primeiro turno. Se houver segundo turno, esse limite pode ser acrescido de mais R$ 2.800.000. O valor permitido para os candidatos ao cargo de senador no Piauí é de 3 milhões. Já os candidatos a deputado federal só é permitido gastar R$ 2.500.000. E aos que concorrem ao cargo de deputado estadual, o limite de gasto é de R$ 1 milhão. O advogado Emanuel Fonseca alerta que as prestações de contas devem conter todas as informações exigidas pela lei eleitoral. Nessa primeira parcial, obrigatoriamente vai ter os extratos dessas contas, vai ter o relatório financeiro de todos os recursos que foram recebidos e os gastos até a data da entrega dessa primeira parcial. Todos os dados, todos os gastos e a arrecadação do candidato deve constar obrigatoriamente dessa prestação de contas parcial. Mas se houver falhas na prestação de contas, os partidos e candidatos vão ter a chance de rever as informações sobre os gastos. Isso somente durante o processo de avaliação das contas. O candidato tem sim essa chance de, inclusive, apresentar uma prestação de contas retificadora. Algumas informações, elas não podem ser modificadas, como, por exemplo, uma omissão de gasto que seja proposital, que configura até o caixa 2 de campanha. Então, o candidato ele deve ficar muito atento para isso, para que a prestação de contas dele reflita com maior fidedignidade possível o que foi realmente arrecadado e gasto durante a campanha. O prazo para essa prestação de contas parcial termina na próxima quinta-feira. A transparência da campanha eleitoral deve ser levada a sério, pois mesmo após ser eleito, o candidato corre o risco de ser punido. Há o risco até mesmo do candidato não tomar posse. Se o candidato, porventura, não tenha prestado contas e essas contas sejam consideradas pela Justiça como não prestadas, o candidato pode não assumir o cargo e não ser diplomado. Muito importante, Alivaldo, a prestação de contas. Afinal de contas, se não houver essa prestação, da medida em que exige a legislação eleitoral, os candidatos, partidos e coligações podem ter sérios problemas. Nós vamos agora ao vivo ao Tribunal Regional Eleitoral. Lá está o repórter Clebson Lustosa, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Clebson, bom dia para você. Olá, Nádia. Bom dia para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nádia, essa prestação de conta parcial, ela começou ontem, dia 9 de setembro, e como a reportagem do Egídio mesmo mostrou, ela vai até a próxima quinta-feira, dia 13 de setembro. E além de qualquer candidato que vai concorrer a qualquer cargo nas eleições de 2018, os partidos e coligações também devem fazer essa prestação de conta. Quem pode trazer mais detalhes para a gente acerca desse assunto é o coordenador de controle interno aqui do TRE Piauí, o senhor Leonardo Moraes. Coordenador, explica para a gente onde esses candidatos, esses partidos devem procurar para fazer essa prestação de contas. Bom dia. Bom dia a todos. A prestação de contas ela é toda feita por meio do sistema de prestação de contas eleitorais, o SPCE, que é já de conhecimento, domínio bastante amplo por parte dos contadores, dos próprios advogados. Então não há apresentação de documentação física aqui no TRE. Por meio do próprio sistema, eles vão dar uns comandos específicos e encerrar uma prestação de contas até o dia 8, né? E todo
toda a movimentação realizada em matéria de arrecadação, realização de gastos, obtenção de receitas estimáveis, serão transmitidas para o tribunal virtualmente, por meio do sistema de prestação de contas. Uma vez essas prestações de contas parciais chegando ao TRE, elas serão autuadas por meio do processo judicial eletrônico, né, que já passa a ser o número do processo do respectivo candidato ou partido político para o processo de prestação de contas após as eleições. Então, ele não precisa se dirigir ao tribunal, é toda feita por meio do sistema de prestação de contas que está sob a administração do partido, com seus respectivos contadores, e o mesmo acontecendo com os candidatos. Os partidos, eles precisam se atentar ao período de que essa prestação de conta precisa ser feita, de quando ela começou, de quando o partido começou a receber esses recursos, até um período estimado, fixo, X? Sim. Essa prestação de contas parcial, ela se refere ao período de toda a movimentação financeira do partido, ou por meio de arrecadação de bens estimáveis e gastos, até o dia 8 de setembro. Então, de 8 de setembro para trás, ou seja, toda a movimentação realizada, ela vai ser transmitida para o TRE. Reforçando, ele não precisa apresentar documentação nenhuma nesse momento, documentação comprobatória, tudo isso vai ser feito posteriormente na prestação de contas final. Essa prestação de contas parcial, e é bom que a gente destaque, é bom que a gente reforce, ela tem um caráter de transparência, ou seja, uma forma que os eleitores também têm de acompanhar toda a movimentação financeira que foi realizada pelos partidos e pelos candidatos até o dia 8. Então, por meio da apresentação dessa movimentação, os eleitores vão poder saber de quem os candidatos estão arrecadando, em que eles estão aplicando as suas respectivas receitas, de quem eles estão recebendo bens estimáveis, reforçando que somente de pessoas físicas, né, já que pessoa jurídica não pode realizar a doação. Ok, coordenador, eu queria agradecer pela entrevista, pelas informações. Lembrando, Nádia, que depois que esses candidatos e esses partidos fazem essa prestação de conta, todo esse material, essas informações, elas ficam disponíveis para consulta pública no site do Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto com você.